Tá? A Lilian Casimiro, nossa primeira bibliotecária concursada da Socioeducação. Eu vou pedir para que ela se apresente. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Lilian, eu sou bibliotecária no Degase, fui a primeira bibliotecária a tomar posse. Eu já estou no Degase desde 2012, né? Então, isso aí a gente já vai fazer o quê? Uns 10 anos, né? E a minha formação é em biblioteconomia, sou formada pela Unirio em biblioteconomia, tenho especialização em marketing e tenho mestrado em biblioteconomia. Lilian, vou pedir para você contar um pouco da sua trajetória no departamento e como é que é ser a primeira bibliotecária concursada a nível nacional, trabalhar na primeira biblioteca especializada na área da socioeducação. Então, como eu falei anteriormente, a minha trajetória lá no Degase, ela começou em dezembro de 2012, né, após a aprovação em concurso público, onde eu tomo posse como a primeira bibliotecária no Degase. Então, a minha lotação, ela se deu inicialmente na ASSIST, que é a Assessoria de Sistematização Institucional, né? Como o próprio nome já diz, a ASSIST, esse setor do Degase, ele tinha como uma função sistematizar os saberes e as publicações do departamento, né? Então, a minha atuação, ela se dava nessa seara de normalização, de registro e salvaguarda e a divulgação dessas obras, né? Paralelo a essas atividades, eu também sonhava e planejava o espaço físico, né, da biblioteca. A biblioteca em si, o acervo, né, o espaço, mobiliário, produtos, serviços, porque não existia. A gente trabalhava na sala da assessoria, mas não existia uma biblioteca, né? Então, inicialmente, eu era equipe, eu era sozinha, é, trabalhei sozinha, né, durante um tempo, depois foram tomando posse as outras bibliotecárias do mesmo concurso que o meu. Então, a primeira bibliotecária que trabalhou comigo foi a Bruna Oliveira, né? Aí a Bruna depois sai ela foi aprovada em um concurso público, aí sai, aí entra, aí entrou a Lídia Oliveira, mas antes da Lídia entraram outras bibliotecárias, só que não trabalharam comigo, foram trabalhando em unidade, né, em salas de leitura. Depois a Lídia sai também, e após a aprovação em concurso público, e entra a Daniele Torres, que foi transferida do Dom Bosco. A Daniele já trabalhava lá no Bigás também, em unidades, e foi transferida do Dom Bosco, e depois veio você, né, Vivi? Após o fechamento do ESE, você também trabalhou lá comigo, com a Dani. Em 2019, a biblioteca passa a ter uma outra lotação, né? E aí ela vem a ser uma das divisões da Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire. E a Escola de Gestão, ela atua na formação, na capacitação dos servidores do DEGASE, né? E também com o público do Sistema de Garantia de Direitos. Aí já é uma outra atuação que eu tenho, né? A Escola de Gestão, ela tem como objetivo o estudo, a pesquisa, a produção científica, a capacitação das pessoas que estão interessadas em ampliar o seu conhecimento, a troca de experiência naquela área ali da socioeducação. Então, é nesse novo contexto que a biblioteca é inserida, né? E que a gente passa a atuar. E É em isso. relação à administração de bibliotecas, né, que é a matéria que a gente está conversando sobre, como é administrar essa biblioteca tão importante, né, a nível nacional, e tão É um importante na, desafio, na- na né? vida dos servidores, né, da comunidade interessada na socioeducação? É um desafio muito grande. A partir desse novo contexto que a gente está inserido na escola de gestão, e aí a biblioteca ela busca promover o acesso à informação, né, em socioeducação. Uma informação que é necessária às atividades que são desenvolvidas ali no âmbito do DEGASE, do sistema socioeducativo, né? A gente acaba contribuindo com o autodesenvolvimento do servidor, para a formação continuada dele, né? Seja fornecendo um material para ele sanar uma dúvida no seu fazer diário ali, na prática, na socioeducação,
seja fornecendo uma fonte de informação especializada para ele poder produzir conhecimento acadêmico, científico, né? Poder produzir um artigo, incentivar, né, a produção de um artigo, de um livro, de uma tese, de uma dissertação, ingresso num programa de pós-graduação, ou seja, simplesmente manter o servidor e aquela pessoa ali interessada sobre o universo da socioeducação, né, através do clipping que a gente faz, né, que são as notícias semanais que a gente envia, monitoramento das notícias. Então, assim, a gente não tem conhecimento de uma outra iniciativa como essa no Brasil, né? De uma biblioteca que seja especializada em socioeducação, com oferta de produtos, de serviços que são voltados para essa temática e para esse público. Então, é uma iniciativa pioneira nessa área, e por isso a gente tem uma visão, né, de ser uma referência mesmo na gestão e na disseminação da informação na área socioeducativa no nosso país. Então, é um desafio muito grande, Importante também, né? muito importante. É. As informações que os servidores atuar junto com os socioeducandos, né? Dessa formação continuada. E no início, como foram esses critérios que vocês utilizaram para formar esse acervo? Então, a gente criou, né, uma política de formação, desenvolvimento da coleção. Então, o critério que a gente utilizou foi baseado nessa política, né? Nós pensamos assim, em incorporar ao acervo a nossa coleção as principais obras que contribuíssem com a socioeducação, né? Sobretudo, que alcançassem as grandes áreas do departamento, né? As áreas fins, assim, a educação, a psicologia, a assistência, a saúde, o direito à segurança pública, os estudos afro-brasileiros, né? A justiça restaurativa. Então, a gente tentou montar um acervo que pudesse alcançar essas grandes, sobretudo essas grandes áreas, mas que também pensasse nas áreas meio, né, do departamento. Então, a gente tem também o acervo, um acervo histórico, né, um acervo de memória, que são aqueles livros que não são mais editados, não são mais lançados, né, vendidos, e por isso eles se classificam como um acervo raro, né? E a biblioteca ela entra com a salvaguarda desse material para que a memória da socioeducação no nosso estado, né, às vezes até livros assim nacionais do nosso país, que não se percam. Você já falou um pouquinho de algum produto, né, que é o clipping. Eu acho assim de extrema relevância, né, a gente ter conhecimento de tudo que está acontecendo a nível nacional e na socioeducação. Mas como foi pensado o clipping, os outros produtos para essa biblioteca? Então, os produtos, os serviços, eles foram pensados e criados conforme a demanda, né, dos usuários. Então, que foram o quê? Os atendimentos de pesquisa, baseado nos atendimentos de pesquisa, né? A gente oferece o empréstimo do acervo para o servidor poder ou consultar na biblioteca ou poder levar para casa. Se não tem na biblioteca, a gente tenta correr atrás no intercâmbio entre as bibliotecas, né, com as bibliotecas universitárias. A gente pensou no clipping, né, do sistema socioeducativo, que é um monitoramento diário das notícias que ocorrem no sistema socioeducativo no Brasil. Então, a gente monitora o que acontece lá no Ceará, o que acontece lá no Acre, no Amazonas, né? Para a gente entende que essa informação ela ajuda a gente na tomada de decisão, a gente saber o que está acontecendo, as boas práticas que estão acontecendo nos outros estados, né? E a gente poder ter conhecimento disso. A gente pensa em eventos como o Café com Autor, como a Sociedade Literária, onde a gente traz o autor para perto do leitor, né, para perto do usuário, para bater um papo, para ele poder conhecer aquela obra, o processo de produção da obra, se familiarizar com aquele assunto, né? A Sociedade Literária já é um, uma atividade, uma atividade, né, que ocorre que é mais voltada como se fosse um clube do livro,
onde as pessoas leem realmente a obra e depois se reúnem para discutir sobre aquela obra, né? Então, a gente oferece também a normalização das produções, das publicações que são produzidas pelo DEGAS, o registro, ISBN, né? E a gente também tem um serviço de referência, né? Que a gente oferece um serviço de referência presencial e virtual. Então, a gente acredita que esse serviço de referência ele contribui para competência e informação do usuário, né? Para que o usuário ele possa se capacitar a aprender a pesquisar. É o letramento informacional, ele tem um pouco de autonomia quanto a sanar as dúvidas, as demandas informacionais que ele tem, né? E se tornar um pesquisador. Então, isso também é uma das funções da gente lá da biblioteca, essa competência em informação. É um dos produtos e serviços também foi pensado, né, conforme a demanda. É isso. Eu ia te pedir para falar um pouco mais da importância dessa biblioteca. Eu gosto muito de frisar sempre, né, que é a primeira biblioteca especializada na socioeducação a nível nacional. Falar um pouco mais da importância na formação do servidor. Eu acredito que tudo que você já falou já elucidou muito essa questão, né, da importância dessa Uhum. formação. Mas o que você poderia acrescentar assim, para o servidor, a utilização desse benefício, né, tão raro na área da socioeducação, na formação dele para melhorar o atendimento dele ao socioeducando. Então, se a gente pensar que informação é poder, né, eu acho até que essa frase é do Steve Jobs, se eu não me engano, né, e que a informação, ela poupa o tempo do indivíduo, a gente aprende que poupa o tempo do leitor, né, né, então, é, então vai poupar o tempo do indivíduo em torno da solução de um problema, né, que ele tem ali uma demanda da execução do trabalho dele ali, e que uma pessoa informada, bem informada, né, ela tem mais capacidade de tomar decisão e, consequentemente, de executar um bom serviço. Então, eu penso que a biblioteca ela tem uma função estratégica no nosso departamento, né? Quanto à gestão e à disseminação da informação em socioeducação. Porque se a gente pensar que ela vai dar suporte a planejamento, à execução das atividades que são desenvolvidas ali no BIGAS, sejam as atividades fim ou as atividades meio, a gente vai entender que uma pessoa que tem a informação, ela vai executar a sua atividade com muito mais eficiência e eficácia, né? Então, eu vou dar assim um exemplo. A gente ali na escola de gestão, ela fornece, claro, não adianta só a informação estar ali, a pessoa precisa ter interesse, a pessoa precisa querer se informar, né, se capacitar. Então, não adianta a escola de gestão ela oferecer uma formação, vou dar um exemplo, uma formação em mediação de leitura, por exemplo, né? Já que o nosso módulo é leitura. Então, uma formação em biblioterapia, em mediação de leitura, se as pessoas envolvidas naquela atividade, elas não forem fazer, né, aquela formação. Não adianta a biblioteca, é, aliada à formação da escola de gestão, oferecer livros, né, uma bibliografia relacionada a essa temática, e oferecer, não sei, uma atividade, um café com o autor relacionado a essa temática, se as pessoas não aderirem, se as pessoas não forem, né? A gente tem a gente tenta educar o usuário para isso, muito. A gente usa muito as redes sociais, a gente usa muito marketing para mostrar a importância que as pessoas têm delas se desenvolverem, né? Delas lerem, delas se aperfeiçoarem para ter uma boa execução do seu serviço, né? Então a biblioteca está lá, o serviço está lá, os produtos estão lá, as atividades, mas também a gente quer que os servidores e os colaboradores eles possam se apropriar desse universo riquíssimo que tem lá para eles, né? E que a gente está lá para oferecer e para servir. É isso. Eu queria te agradecer, Lilian, primeiro pelo pioneirismo, né, por ser essa profissional referência para nós que chegamos depois. A gente sempre olha para vocês, olha, ela é a primeira, então vamos tentar conduzir da melhor forma como ela tem feito. Te agradecer por ter aceitado participar e
elucidar nossas questões, né, através desse momento e tentar, de alguma forma, fazer esse marketing também a nível de Egase, né, divulgar a biblioteca. A gente vê tão importante para o nosso trabalho, para nós bibliotecários também, que hoje a gente atua com os sócios do canto, quanto a gente também precisa, né, usar essa biblioteca como essa referência de informação para a melhoria do nosso trabalho. Então, muito obrigada É pela verdade. participação. É, obrigada pelo convite, então, Vivi, e obrigada pela oportunidade de poder falar um pouco, né, sobre a biblioteca, sobre o nosso trabalho, que é um trabalho só meu, todo mundo já meio que trabalhou ali na biblioteca também comigo, contribui de alguma forma, né, e eu agradeço, então, pelo convite, tá bom? Que a gente, de alguma forma, está podendo registrar, né, a história da biblioteca e divulgar também os produtos e os serviços. Obrigada.